Vamos continuar com o treinamento de cadastros. Agora a gente vai para a etapa de cadastros financeiros. Lembrando que dá uma olhadinha em todos os vídeos, acompanha na sequência, do jeito que está o seu treinamento desde o início. Uma coisa ou outra pode ser que eu passe duas vezes a mesma coisa, que nem agora a gente vai ver o caixa barra banco. E no vídeo de configuração estou explicando como é que funciona o caixa barra banco. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre o cadastro, o que é cada campo e como que funciona, porque que você tem que adicionar algumas informações, tá? Primeiramente, indo lá na configuração, nome de usuário, minha empresa, configuração do sistema. Aí tem aqui em cima em configurações financeiras, ó, vou fechar as outras guias para não confundir. Configurações financeiras, caixa barra banco. O banco ou caixa que você adicionar como padrão aqui, ó, todas as vezes que você finalizar uma venda e uma compra, ele já vai ficar selecionado para você. Aqui, por exemplo, ó, na tela da venda, fechando a venda, você tem como colocar a condição, que nós vimos nos treinamentos anteriores, cadastrar a condição. Colocou condição e a forma, aí você vai ter que fazer o quê? Ó, selecionar o banco, tá? Colocou na configuração Santander, aí quando você clicar aqui, já está o Santander. Se você colocar na configuração Banco do Brasil, aqui já ficaria Banco do Brasil, não tendo a necessidade de apertar todas as vezes para direcionar para o banco, sabendo qual é o banco padrão do sistema. Se você colocar gaveta, é a gaveta de troco padrão. Todas as vezes que você receber dinheiro, é só ir lá e finalizar a venda. Só que quando for movimentação bancária, Pix, boleto, cartão, aí você tem que clicar no botãozinho para trocar o banco ali, tá? Senão vai ficar aparecendo no seu relatório da gaveta que você fez uma venda e o cliente pagou em Pix e o Pix está na gaveta. Não faz sentido, né? Teria que ir para o banco correto, tá? Por isso você faz o cadastro do banco. Aí tem duas formas. Lá na configuração do sistema, adicionar caixa banco, faz o cadastro dele, ou lá na página inicial, cadastros, financeiro, caixa barra banco. Como o treinamento é desse menu, nós vamos por aqui, caixa barra banco. Aí você vai lá, novo caixa interno ou banco, escolhe. Você está cadastrando um caixa interno, cofre, tesouraria, frente loja, caixa do Manuel, caixa do João, caixa do Antônio, caixa manhã, caixa tarde. Então você cadastra o caixa e o banco aqui. Quando for caixa, ele te dá a opção de abrir e fechar esse caixa quando você quiser, tá? Você tem aqui, ó, o caixa, que aí se você tiver 5 caixas, você pode ir lá abrir caixa e escolher qual caixa que você está abrindo ou fechando. Ele deixa você escolher, tá? Então você consegue cadastrar caixa, caixa gaveta, caixa interno ou banco. Aí você precisa adicionar as informações do banco, por exemplo, Itaú. Qual é o Banco Itaú? Banco do Brasil. Qual é o Banco do Brasil? Agência, conta corrente, telefone e o gerente. Aí vamos lá. Agência e conta corrente passam a ser obrigatórios se você for gerar boleto pelo próprio sistema. Se você não for gerar o boleto pelo próprio sistema, agência e conta corrente não são obrigatórios. Este boleto que você gera pelo próprio sistema, quando você coloca aqui boleto bancário, vai lá, salve e finaliza. Aí, ao finalizar a ordem de serviço, ele vai perguntar se você quer finalizar e gerar os boletos agora ou finalizar e não gerar boletos. Esses boletos são gerados pelo próprio sistema. O próprio sistema vai dar a oportunidade, vai dar a opção para você imprimir os boletos. Aí o cliente vai lá e paga o boleto bancário. 2 horas depois o banco envia essa informação de que o boleto foi pago. O sistema já dá baixa no boleto que foi pago. Então você automatizou os boletos no seu próprio sistema. Aí, agência e conta corrente são obrigatórias no cadastro do banco. Então, apenas nesse sentido de usar o boleto no próprio sistema. Se não for utilizar boleto do próprio sistema, esses dois campos aqui você pode colocar algo fictício. Se você colocar as informações corretas, como por exemplo, tenho conta corrente PJ e PF,
Aí eu poderia determinar qual é a agência e conta corrente da PJ e qual é a conta corrente da PF. Tá? Então, criamos o banco, cadastramos o banco. Onde que a gente vai utilizar? No fechamento da venda. Quando você vai finalizar a venda, você tem ali como adicionar, né, selecionar para qual banco que o dinheiro está indo. Então eu tenho aqui o boleto, está indo para o Santander, Itaú, PagSeguro. Ah, dinheiro está indo para a gaveta. E também no fechamento de uma compra. Então você utilizará o banco, que é para onde que o dinheiro foi quando você finalizou a venda e de onde você tirou o dinheiro para pagar um fornecedor, para pagar uma compra de mercadoria para revender, para pagar ali um almoço, refeição, a energia elétrica, aluguel da empresa, salário de funcionário. Então é importante você cadastrar os bancos corretamente e adicionar o nome certinho de cada banco. Evita criar banco e caixa só com o nome caixa para não ficar confuso. Então, se você tem 3 contas bancárias, eu tenho aqui cadastrado Itaú, PagSeguro e Santander. Depois, no final do dia, eu posso ir lá em relatório financeiro, fluxo de caixa, e aí no fluxo de caixa eu posso escolher que eu quero ver o relatório do Santander, da PagSeguro e do Itaú. Tudo que foi movimentado do dia 1º até hoje. Aí o meu financeiro fica muito mais organizado. Porque cada vez que eu fechei a venda ou que eu finalizei uma compra, lancei o título a receber ou a pagar, eu falei a origem e o destino dos valores. Então eu tenho aqui, ó, entradas e saídas do Banco Santander. Lá embaixo ele vai fazer um valor total para mim final, né, ó. Tive 44 de entrada, 11 mil de saída, teria que ter agora como saldo no Santander 33, tá? Então, cadastramos lá financeiro, caixa barra banco. Agora nós temos a outra opção para controle, para ajuste e para organização do financeiro, que é o plano de contas. Lá na configuração do seu sistema, tem como você escolher aqui, né, ó, plano de contas para compra, plano de contas para venda. Aí o que o plano de contas vai fazer? No final do mês você precisa visualizar um relatório gerencial, um demonstrativo de resultados da empresa. Você vai precisar visualizar o DRE. Então o DRE ele vai falar para você total de faturamento que você teve na empresa e o quanto que você gastou na sua empresa. Só que os gastos são organizados, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar a visão. Os gastos são organizados por contas. Então eu tenho aqui autopeças Juvenal, tenho água, Sabesp, que eu paguei, compra de mercadoria para revenda, ó. Todas as compras que eu fiz e quanto que eu paguei. E ele vai mostrando para mim cada despesa de salário, ó. Paguei funcionários. Então, esse salários e ordenados, esse plano de contas de compra de mercadoria para revenda, esse plano de contas de água, você vai utilizar, deixa eu tirar o zoom agora, você vai utilizar para fazer a organização do seu financeiro. Já vem, quando você vai lá em cadastros financeiro, plano de contas, já vem um monte de plano de contas. As principais, vem umas 115, 116 contas já prontas no sistema. Já vem água, aluguel, aquisição de imóveis, brindes, cigarro foi eu que criei. Então você pode criar em nova conta, despesas administrativas, receitas administrativas, despesas com funcionário, receitas com funcionários e assim por diante. Então eu poderia falar, eu quero fazer o controle da pizzaria. Só que eu quero fazer o controle de tudo que eu gasto com pizza, todas as compras que eu faço de pizza o mês inteiro. Eu poderia criar uma conta aqui, pizza. Se eu comprar pizza na oficina ou em casa, eu posso lançar no Contas a Pagar um título que eu comprei uma pizza de R$60. E aí eu teria que escolher a tal conta.
Lá no contas a pagar e a receber fica bem claro. Ó, vamos no contas a pagar, novo título, criar título manual. Aqui estão as contas que você escolhe. Ó. Então aqui eu poderia falar, estou comprando para Copa e Cozinha. Vou tirar ali do Santander, estou comprando hoje para Copa e Cozinha. Vou falar que eu paguei R$ 65 no supermercado. Tirei do Santander, Copa e Cozinha. Posso colocar o centro de custo, mas o centro de custo a gente vai abordar já já. Vou colocar aqui que foi lanche, ó, vamos supor, foi lanche. E aí vou colocar lá embaixo que foi pago com Pix, os R$ 65. Quando eu for lá dar uma olhadinha no DRE, esse Copa e Cozinha vai aparecer aqui, né, como despesas, e ele vai trazer separado, bonitinho, plano de contas. Quer ver? Ó, vamos salvar aqui, e aí eu vou finalizar o título. Aí quando você tira o relatório de DRE, aparecem as suas despesas, olha lá, Copa e Cozinha, o gasto que foi feito no supermercado, o valor e a data que foi lançada essa despesa, tá? Então você consegue ter um plano de contas para organizar o seu financeiro. Outra forma de organizar o financeiro é tendo um centro de custo. Mas o centro de custo é para um controle específico. Por exemplo, quero saber o quanto que eu estou gastando com lanche na empresa. E eu quero determinar ali um valor mínimo ou máximo para gastar com lanche. Então eu posso criar esse centro de custo, ó, novo centro de custo, coloco o nome ali. Lanche, cigarro, frete. Aí eu vou lá e lanço contas a pagar exatamente do jeito que eu fiz, né? Novo título, coloco lá as informações. E aí o centro de custo, eu estou especificando qual foi o tipo de gasto. Foi com lanche, porque Copa e Cozinha fica muito vago. Ah, eu não poderia criar ali um plano de conta específico para lanche? Poderia ser. Mas aí eu posso criar um outro centro de custo. Então eu tenho um plano de contas que ele é generalizado, ele engloba todo tipo de conta que eu tenho na Copa e Cozinha. E aí eu tenho um centro de custo especificando para depois eu visualizar o quanto que eu gastei exatamente com lanche. Que nem compra de mercadoria para revenda. Pode ser qualquer peça. Aí eu posso criar um centro de custo, compra de mercadoria para revenda em distribuidora. Aí eu posso visualizar depois o quanto que eu gastei com distribuidora. Compra de mercadoria para revenda em autopeças. Aí eu consigo visualizar o quanto que eu estou gastando em autopeças e o quanto que eu estou gastando em distribuidora. Autopeças talvez eu tenha uma margem de lucro menor e distribuidora eu tenha uma margem de lucro melhor, porque eu compro mais barato. Então você pode usar também o centro de custo e depois visualizar relatórios financeiros só desse centro de custo. Ó. Aí você dá um cliquezinho, coloca lá da data inicial até a data final, por lançamento ou por baixa do título. E aí você pode colocar para exibir o plano de contas ou não. Então vou exportar o relatório, aí você vai ver que ele vai trazer bem detalhado lanche e refeição. Olha lá, lanche, R$ 65. E aí vem o plano de contas também se você colocar para detalhar. E aí ele faria o total que eu gastei só com isso. Só com lanche e refeição. Tá vendo? Ele coloca os pingos no i, né? Ele meio que mostra para mim o resultado final da minha empresa e o centro de custo vai detalhando cada coisinha que eu gastei. Ah, eu tive que tirar R$ 3 para comprar uma água na segunda-feira porque estava calor. R$ 3 na segunda, R$ 3 na terça, R$ 3 na quarta. No final do mês deu quanto? Tá? Então eu tenho os cadastros financeiros de caixa, plano de contas e centro de custo para controle do meu financeiro. Eu consigo saber de onde que o dinheiro está vindo, quanto que está vindo, para onde que o dinheiro está saindo, né? Para onde que ele está indo e quanto que ele está saindo. Quanto que de dinheiro que está saindo e por que está saindo, tá? Próximo, nós temos o checklist para você aprender a trabalhar ali com o checklist na entrada do veículo para a ordem de serviço.
Você pode criar a quantidade de checklist que você quiser. Você pode criar categorias, grupos de itens, defeitos e correções e montar o seu checklist para quando o cliente chegar, por exemplo, informando que o veículo está aquecendo, você tem um checklist só de arrefecimento. Radiador, fluido, reservatório, mangueira do radiador, bomba d'água, correia da bomba d'água e assim por diante. Tá? Continuou com dúvida? Agendar treinamento, ainda assim mesmo fazer o treinamento com os técnicos. Continuou com dúvida? Suporte. Mas o aconselhável é você fazer os treinamentos e ir fazendo no seu sistema, acompanhando no seu sistema, para se surgir dúvida durante o uso, esse processo ainda ficou confuso, você já agenda o treinamento ali para tirar essa dúvida. Se não puder agendar na hora, anota. Anota que aí quando você for fazer o treinamento, a dúvida está anotada, você não esqueceu, aí a gente consegue sanar a sua dúvida, tá bom? Então, veja o próximo vídeo, se precisar reveja esse e até o próximo vídeo.